pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os quadriláteros notáveis. Bom, primeiramente, quais são os quadriláteros notáveis? O trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Vamos falar de cada um deles. Vamos lá. Então, inicialmente, vamos falar de um trapézio. O que é um trapézio? Um trapézio é um quadrilátero que tem exatamente um par de lados paralelos. Então, no caso da nossa figurinha aqui, ó, o lado AB, ele é o lado paralelo a CD. Certo? Bom, no caso do trapézio, como é que são os elementos? Ó, o lado AB e o lado CD, que são os lados paralelos, eles são as bases. Os lados AD e BC, eles são os lados, eles são chamados de lados transversais. Transversais. Ou transversos, ou lados não paralelos, dá na mesma. A distância entre os dois lados paralelos, que está simbolizada aqui pela letra H, é a altura do nosso trapézio, ok? Como é que ficam as relações angulares nos trapézios? Bom, já que o segmento AB é paralelo ao segmento CD, esse ângulo alfa aqui, ó, e esse ângulo gama, eles são suplementares. Então, alfa mais gama dá 180 graus, do mesmo jeito que o beta mais o teta também dá 180 graus. Então, aqui a gente está com os principais elementos, né, de um trapézio. Bom, uma coisa importante do trapézio também é a chamada base média. O que é a base média de um trapézio? Bom, vamos pegar o ponto médio do lado AD e vamos pegar o ponto médio do lado BC. Quando a gente ligar os pontos médios desses dois lados, a gente vai ter o segmento MN. Esse segmento MN, ele é chamado de base média. Ele é a base média do trapézio. Bom, e como é que a gente calcula o tamanho da base média? A base média MN, ela é a base maior AB mais a base menor CD dividido por 2. Ou seja, a base média é a média aritmética das bases em termos de comprimento. Quais são os tipos de trapézio que a gente tem? Bom, a gente tem um trapézio escaleno. Quando é que a gente tem um trapézio escaleno? Quando esse lado transversal aqui, ó, e esse lado transversal aqui tiverem medidas diferentes, ou seja, o AD for diferente do BC, a gente está diante de um trapézio escaleno. E aí, num trapézio escaleno, todos os ângulos são diferentes. Ó, esse ângulo alfa aqui é diferente desse ângulo beta aqui, diferente desse ângulo teta aqui, diferente desse ângulo gama. Tudo diferente, ok? Próximo tipo, isósceles. O que é um trapézio isósceles? Um trapézio será isósceles quando os lados não paralelos tiverem a mesma medida. Então, a gente tem aqui, ó, AD tem a mesma medida de BC. E aí, como é que ficam os ângulos? Ó, esse ângulo da base maior aqui, ó, é igual a esse ângulo da base maior. Esse ângulo aqui da base menor e esse ângulo aqui da base menor também tem a mesma medida. Ok? Além disso, quando a gente ligar o ponto A com o ponto C, a gente tem uma diagonal. Quando a gente ligar o ponto D com o ponto B, a gente tem a outra diagonal. No caso de um trapézio isósceles, as diagonais também têm a mesma medida. Então, a diagonal AC tem a mesma medida da diagonal BD. Ok? Trapézio retângulo. Quando é que a gente tem um trapézio retângulo? A gente tem um trapézio retângulo quando esses dois ângulos aqui, ó, a gente tem dois ângulos de 90 graus, certo? E aí a particularidade que a gente tem é que esse lado aqui, ó, transversal, ele é a própria altura, tá certo? E na maioria das questõezinhas que a gente vai fazer que envolvem triângulo retângulo, a gente acaba pegando essa altura aqui, ó, transferindo essa altura para cá, ó, e trabalhando nesse triângulo retângulo aqui, ó, certo? É isso. Próximo quadrilátero notável, paralelogramo. O que seria um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero notável que tem exatamente dois pares de lados paralelos. Então, aqui no caso, ó, o lado AD é paralelo ao lado BC e o lado AB ele é paralelo ao lado CD. Então, quando a gente tem dois pares de lados paralelos, a gente tem um paralelogramo. Quais são as propriedades que envolvem o paralelogramo? Ó, esse lado AB
e esse lado CD, que são paralelos, eles têm as mesmas medidas. Esse lado AD e esse lado BC, que são paralelos, ele também tem a mesma medida. Então a gente pode falar que AD tem a mesma medida de BC e a gente pode falar que AB tem a mesma medida de CD, ok? Em termos de ângulo, aqui a gente tem o ângulo A e o ângulo D, que eles são suplementares. Então o ângulo A e o ângulo D, eles são suplementares. Do mesmo jeito que o ângulo C e o ângulo B também são suplementares. Ó. O ângulo C mais o ângulo B também dá 180, esses dois. E a gente analisa também os ângulos opostos. Ó. O ângulo A e o ângulo C são dois ângulos opostos. Ó. Esses dois ângulos opostos aí, eles têm a mesma medida. E o ângulo B com o ângulo D também. O ângulo B e o ângulo D, que são dois ângulos opostos, eles também têm a mesma medida. Então, no paralelogramo, a gente pode falar que dois ângulos consecutivos são suplementares e a gente pode falar que dois ângulos opostos, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Questão envolvendo as diagonais. Se a gente ligar o ponto A com o ponto C, a gente vai ter uma diagonal desse nosso paralelogramo. Se a gente ligar o ponto D com o ponto B, a gente vai ter outra diagonal desse paralelogramo. Está bem óbvio que as diagonais desse paralelogramo não têm a mesma medida, mas elas têm uma particularidade muito boa, que é a seguinte: essas duas diagonais se interceptam nesse ponto M aqui, ó. E esse ponto M é o ponto médio das duas diagonais. Então a gente pode falar que as diagonais de um paralelogramo se interceptam num ponto médio, ó. Essa medida é igual a essa e essa medida, ó, é igual a essa. Ok? Então essas são as relações que a gente tem no paralelogramo. Retângulo. O que é um retângulo? Retângulo, pessoal, é um tipo de paralelogramo que possui quatro ângulos congruentes. Então a definição de retângulo, ele é um paralelogramo com quatro ângulos congruentes. Quatro ângulos congruentes. Essa seria a definição de retângulo. Beleza. Qual é a grande vantagem da gente definir um retângulo como sendo um tipo de paralelogramo? É que todas as propriedades que a gente falou para o paralelogramo valem para o retângulo. Por exemplo, ó, ângulos consecutivos suplementares. Ó, o A mais o D dá 180, o C mais o B dá 180, o A mais o B dá 180. Certo? Então a gente tem ângulos consecutivos suplementares. Da mesma maneira que a gente tem ângulos opostos que são congruentes. Ó. O ângulo A e o ângulo C, eles são opostos, são congruentes. O ângulo D e o ângulo B são opostos, são congruentes. Então a questão envolvendo os ângulos vale para o paralelogramo, obviamente vai valer para o retângulo também. A questão dos lados, ó, esse lado é paralelo a esse e eles têm a mesma medida. Esse lado é paralelo a esse e eles têm a mesma medida. Perfeito também. Questão envolvendo as diagonais, ó. Liguei o ponto D com o ponto B, eu tenho uma diagonal. Liguei o ponto A com o ponto C, eu tenho aqui a outra diagonal. Essas diagonais se interceptam no ponto médio? Com certeza. Agora, o que as diagonais do retângulo têm a mais em relação às diagonais do paralelogramo? Bom, as diagonais têm a mesma medida. Então aqui a gente tem diagonais congruentes. Ok? Losango. O que é um losango? O losango é um paralelogramo. Com quatro lados congruentes. Quatro lados congruentes. Então o losango é um tipo de paralelogramo. Ó, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado, todos têm a mesma medida. A grande sacada em definir o losango como sendo um paralelogramo é que, olha só, esse ângulo é oposto a esse, tem a mesma medida. Esse ângulo que é oposto a esse, tem a mesma medida. Dois ângulos consecutivos, tipo o A com o D com o C com o B com o A, são suplementares. Traçando as duas diagonais, tem uma diagonal aqui e uma diagonal aqui, ó. Essas diagonais se interceptam no ponto médio? Lógico, se interceptam no ponto médio, ó. Essa medida
é igual a essa medida é igual a essa medida. Agora, o que o losango tem a mais em relação ao paralelogramo? É que as diagonais elas são perpendiculares, ó, perceba isso, e além de serem perpendiculares, elas são bissetrizes dos ângulos. Então a diagonal AC divide o ângulo A e o ângulo C ao meio. A diagonal BD divide o ângulo B e o ângulo D ao meio. Então você tem aqui diagonais são perpendiculares e bissetrizes. Então elas são perpendiculares e bissetrizes dos ângulos. Ok? Quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado é um paralelogramo. É um paralelogramo com 4 lados e 4 ângulos congruentes. Então, o quadrado ele tem lados e ângulos congruentes, ok? Bom, e aí tudo que a gente falou para o paralelogramo vai valer para o quadrado. A questão dos ângulos, ó, ângulos opostos são de mesma medida. Por exemplo, o A com o C, o B com o D, tá vendo? Eles têm a mesma medida. Ângulos consecutivos são suplementares, ó, o A com o D com C, o C com B, o B com A. A questão envolvendo os lados paralelos. Ó, esse lado paralelo a esse tem a mesma medida, esse lado paralelo tem a mesma medida desse. As diagonais, ó, traço uma diagonal aqui, traço uma diagonal aqui. Essas diagonais se interceptam no meio, ó, certo? E além disso, essas diagonais são também perpendiculares. Por quê? Porque o quadrado ele tem característica de losango, né? Porque ele tem os 4 lados de mesma medida. E além de serem perpendiculares, são bissetrizes também. Ó. Divide todos os ângulos em 2 ângulos de mesma medida. Só que o quadrado também tem característica de retângulo, né? Que é o fato dele ter os 4 ângulos de mesma medida. Então as duas diagonais são congruentes, assim como no retângulo. Então esses são os quadriláteros notáveis e suas propriedades. Ok? Bom, vamos dar uma treinada, né? Para a gente ver como é que isso cai para a gente em vestibulares e coisa e tal. Ó, um quadrado ABCD foi dividido em 5 retângulos congruentes de cor cinza e 5 retângulos congruentes de cor branca, conforme mostra a figura. As bases menores desses 10 retângulos têm a mesma medida, e a diferença entre a base maior de um retângulo cinza e a base maior de um retângulo branco é 14 centímetros. Qual é o perímetro do retângulo de cor cinza? Beleza, vamos lá. Resolução. Bom, ele disse que as bases menores desses 10 retângulos têm a mesma medida. Então, ó, retângulo cinza, eu vou falar que a base menor dele mede x. Então aqui eu tenho uma outra base menor. Ó, olha o retângulo branco. A base menor também é x. Então, todas essas medidas aqui são iguais a x. Bom, como isso aqui é um quadrado, viu que de A até B nós temos 1, 2, 3, 4, 5x? Então, de B até C a gente também terá 5x. De C até D a gente também terá 5x. Observa, essa medida aqui ó, é x, essa medida aqui também é x. Como daqui até aqui é 5x, acabamos de descobrir que o maior lado aqui do retângulo cinza é 3x. Aqui é x, aqui é x, aqui é 3x. Certo? Ó, daqui até aqui também é 3x. Como o lado do quadradão aqui é 5x, esse lado aqui é 2x. Então acabamos de descobrir o tamanho do lado maior do retângulo branco. Bom, ele diz para a gente que a diferença entre a base maior de um retângulo cinza e a base maior de um retângulo branco é 14. Então, ó, a base maior de um retângulo cinza mede 3x. A base maior de um retângulo branco mede 2x. Essa diferença, ele está dizendo que é 14. Então, o valor do x vai ser 14 centímetros. O exercício pede para a gente calcular o perímetro de um retângulo cinza. Então, por exemplo, olha esse retângulo aqui. Ó. Esse retângulo aqui é um retângulo cinza. Que eu estou destacando. Ó. Aí, lógico, se aqui é x, aqui é x. Se aqui é de cima é 3x, aqui embaixo também é 3x. Então, o perímetro, o 2p deste retângulo cinza aqui, ó, é só somar 3x mais x mais 3x mais x. Então, isso vai dar
8x. E o valor do x é 14. Então, o perímetro é 8 vezes 14, ou seja, esse perímetro vai ficar 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 11. 112 centímetros. E aí a gente ficou com a letra A. Ok? Bom, outra questãozinha. No paralelogramo ABCD, conforme mostra a figura, ele disse que o segmento CE é bissetriz do ângulo DCB. Ó, o ângulo DCB é esse. Então, isso aqui é uma bissetriz. Então, esse ângulo tem a mesma medida desse. Ok? Bom, ele falou que o segmento AE mede 2, o segmento AD mede 5. E aí ele quer saber qual é o perímetro desse paralelogramo. Bom, beleza. Resolvendo. Bom, se isso aqui é um paralelogramo, essa medida aqui de A até D e essa medida aqui, ó, de B até C são iguais, né? Paralelogramo, você tem a mesma medida para os lados paralelos. Agora, a grande ideia aqui é a seguinte, ó, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse aqui também vai ser alfa. Agora, como esse lado AB aqui, ó, esse lado AB é paralelo ao lado DC, significa dizer que esse ângulo alfa aqui, ó, e esse ângulo aqui, ó, eles são dois ângulos alternos internos, tá vendo? Então aqui é alfa também. Consequentemente, perceba que o triângulo BCE, tá vendo aqui, ó, ficou com dois ângulos de mesma medida, ó. Esse triângulo aqui é isósceles e a base vai ser exatamente o lado CE. Então esse lado BC e o lado BE tem a mesma medida. Se aqui é 5, aqui também vale 5. Então o lado AB é 7, logo o lado CD também é 7. Ele quer saber o perímetro, então o perímetro é só somar os lados. Vai ficar 7 mais 5 mais 7 de novo, mais 5. E aí a gente tem 7 mais 5, 7 mais 5, a gente vai ter então 24. Ok? E aí a gente fica com qual letra? Letra E. Espero que vocês tenham aprendido tudo. Um grande abraço, até a próxima.